Fala, galerinha do quarto e quinto ano do município de Luiz Eduardo Magalhães. Eu sou a professora Rose Veras, da disciplina de Língua Portuguesa. E hoje eu trago para vocês um recheio de contos clássicos. Lembra que nós estamos trabalhando o texto narrativo na modalidade conto, lembra? E hoje nós estamos aqui trabalhando junto com vocês, juntinho com você aí, os contos clássicos. Aqueles contos que quando você era bebê, a mamãe contava à noite, durante o dia. Lembra? Quem lembra aí do conto da Bela Adormecida? Lembra da história? Quem lembra do conto da Branca de Neve? Como que aconteceu? Em que lugar que aconteceu? Como que é o enredo desse conto? E os três porquinhos? Sabia que esses contos foram primeiro narrados através da oralidade, através da fala? Posteriormente, muitos anos depois, um moço chamado Giuseppe Jacobi escreveu, colocou no livro. E a partir daí, os livros criaram asas e chegaram até nós. Então, os contos, chamados contos de fadas, são muito antigos. E eles iniciaram a transmissão dessas histórias através da oralidade, através da fala. E, posteriormente, foram escritos nos livros, utilizando a linguagem verbal escrita e chegaram até nós. Posteriormente, houve um inteligente que pensou: eu posso transformar essa história tão conhecida em uma paródia. Lembra para você aí o que significa paródia? Você já ouviu essa palavra? Lembra o que é uma paródia? Esta palavra tem um conceito. A palavra paródia ou as paródias são recriações de uma música, um texto, um poema que todo mundo conhece e daí se recria, coloca uma outra roupagem naquela história. A pessoa que está parodiando, que está reescrevendo o texto, que está fazendo a paródia, pode mudar o lugar onde a história aconteceu, o clássico aconteceu, a história original aconteceu, pode mudar a linguagem. Porque, como eu disse a vocês, os clássicos dos contos de fadas são bem antigos e quase sempre eles começam com o famoso era uma vez, não é isso? Se era uma vez, isso aqui está lá no passado. O autor da paródia, que é a recriação do clássico da história antiga, da história que todo mundo conhece, pode colocar essa história acontecendo hoje. Pode colocar outros personagens novos, ou também pode mudar a linguagem, ok? E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós temos no nosso livro didático, na página 114, pega aí o seu livro didático, procura onde está o seu livro didático e abre na página 114, você irá encontrar o primeiro conto parodiado. E o nome do texto é Os Três Porquinhos na Real. Só que antes de nós falarmos sobre a paródia Os Três Porquinhos na Real, eu quero que você relembre aqui como que é a história do clássico, da história original dos Três Porquinhos. Como que é essa história? Você lembra? Vamos lembrar juntos? Era uma vez três porquinhos, no tempo em que
os animais falavam. Os 3 porquinhos tinham uma mãe, 2 gostavam muito de brincar, pouco ajudavam a mamãe. Mas havia o mais velho, o prático, que gostava de ajudar a mãe. Um dia a mamãe entendeu que precisava orientar, dar uma lição nesses filhos. Então ela chama os filhos e diz: filhos, vocês já cresceram, é necessário que vocês aprendam a viver sozinhos. E ela distribuiu ali um valor para cada um dos porquinhos e incumbiu a cada um que fosse construir a sua própria casa. Os 2 porquinhos, que gostavam muito de brincar, de usar o tempo só para brincadeira, nós não iremos gastar muito tempo construindo casa, não. Vamos utilizar um material que nós consigamos construir bem rapidamente para que nós possamos brincar. E um fez a sua casa de palha, porque rapidinho ele construiu a casa. O segundo construiu a sua casa de madeira, porque também num tempo mais curto ele conseguiu construir a sua casa e foi rapidinho brincar com o irmão mais novo. Mas o mais velho, que como o próprio nome diz, era mais prático, construiu a sua casa de tijolos e levou muito mais tempo, só que a casa ficou sólida. E nessa história havia o vilão. Sabe quem é o vilão? É aquele personagem do mal, aquele personagem que faz o mal dentro da história. O lobo mau. O lobo tinha como objetivo de vida, nhoque, saborear os porquinhos. E um dia ele vai visitar os porquinhos. Quando ele percebe que cada um está morando em uma casa separada, ele disse: é hoje que eu vou jantar porquinho assado. Então ele sopra na casa do porquinho que construiu a casa de palha e a casa vai para o ar. E o porquinho, como uma flecha, corre para a casa do irmão mais velho, que construiu a casa de madeira. Da mesma forma, o lobo bate na porta da casa do irmão do porquinho que construiu a casa de madeira e diz: abra a porta. O porquinho não abriu, lógico, sabendo do perigo que ele corria. O lobo soprou bastante vento e catapumba! A casa foi para os ares. Os 2 porquinhos, tremendo de medo, correram para a casa do irmão mais velho. Lá foram muito bem abrigados. O lobo não cessou, não descansou, porque ele queria jantar porquinho assado. Então, chegou na casa de Prático, o irmão mais velho, que construiu a casa de tijolos, e soprou como havia soprado nas 2 casas anteriores, mas como a casa havia sido construída de material muito resistente, ele não conseguiu soprar, ele não conseguiu destruir a casa. O lobo teve uma ideia: vou subir pela chaminé e vou conseguir o meu objetivo. Prático, que era muito cabeça, teve uma ideia dentro da casa. Colocou um caldeirão de água quente na lareira e quando vem o lobo, catapum, dentro da bacia, da panela de água quente. Então, os 3 foram salvos por causa do trabalho esforçado do irmão mais velho, não é? Essa é a história original, Os 3 Porquinhos. Essa história é o clássico original, criado há muito tempo atrás, sabe quando? Antes do século XVIII. Antes do século XVIII, as crianças na Inglaterra já ouviam essa história, esse conto chamado Os 3 Porquinhos. Quanto tempo, não é? Aqui no Brasil, houve um escritor chamado Luiz Camargo que fez uma paródia do clássico Os 3 Porquinhos. Onde você irá encontrar essa paródia? No seu livro didático, na página 114. E sabe, queridos, é uma história muito interessante, porque o escritor da paródia começa pelo título:
o nome do clássico, do conto original, Os Três Porquinhos. Só que o autor, o Luiz Camargo, já começa colocando um diferencial aqui no título da paródia. Os Três Porquinhos, na moral. Este na moral não faz parte da linguagem do conto original, não faz parte. Então você percebe que ele já começa a mudar a linguagem, trazendo uma linguagem mais moderna para o conto. E ele começa o texto. Bom, galerinha, observe esse texto que é uma paródia, que foi parodiado. Como eu expliquei para vocês, a paródia é uma reescrita do texto original. O autor da paródia, Os Três Porquinhos, na moral, ele modificou a linguagem, trazendo a linguagem para uma linguagem mais atual, mais moderna, mais hoje. Quando ele coloca o na moral já no texto, já no título do texto, nós podemos perceber que a linguagem que será empregada será uma linguagem mais atualizada, mais hoje, mais você e mais eu. Bom, e aí ele inicia o texto. Observa como ele inicia esse texto. Meu irmão, eu vou te dizer que a vida de lobo não é moleza. Olha só, esse meu irmão aqui, que ele inicia o texto, se falava esse meu irmão no tempo do século XVIII, ninguém falava, ninguém conhecia essa expressão. Aqui nós temos já uma modernização na linguagem. E é isto o que a pessoa que escreve uma paródia quer trazer. E quase sempre a paródia também vem trazendo uma criticidade, ela vem trazendo algo para nós pensarmos. Bem, então aqui o autor da paródia traz uma linguagem moderna. Meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que nem aquele bode. Sabe qual? O bode expiatório, que é culpado de tudo. Esse, pelo menos, tem uma vida mansa, dono e tal, refeição garantida, cama quentinha. Para ele, tanto faz se é benquisto, xingado, odiado. Bem, o autor traz para nós uma linguagem mais atualizada. E ele continua aqui o texto. Eu trouxe para vocês aqui somente 2 parágrafos, mas aí em casa você vai ler toda a paródia, que é na página 114 do livro didático de língua portuguesa, vai até a página 116 do livro didático. Tem toda a paródia do conto clássico Os Três Porquinhos, na moral. Eu disse a vocês que nós podemos, eu e você também, nós podemos fazer paródia de poemas, um poema que é bem famoso, que muita gente conhece, ou também de música. Nós podemos fazer paródia de música, sim. Uma música que você conhece muito, muito, muito. Ser YouTube é muito legal, mas estudar também é necessário, tá certo? Os meus meninos do 4º e 5º ano, eu tenho uma mensagem para vocês. Dentro aí dessa temática de paródia, que é o que mesmo? É um texto reescrito, um texto famoso, uma música, uma poesia. E eu quero trazer uma mensagem para vocês. Escuta só. 4º, 5º, faz o deverzito, vamos recuperando, pouquito, pouquito, deixa de moleza, língua portuguesa, melhora esta letra, este garrancho tá tristeza. Vamos aí, galera, deixar de moleza, recuperar, pouquito, pouquito, deixa de moleza, língua portuguesa, melhora esta letra, este garrancho tá tristeza. Tudo de bom, queridos, até a próxima aula.